presidência para minha vice hoje. Boa noite. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Angélica Giovana do Carmo Prata, Gelson Cerqueira Leite, Geraldo Antônio Coelho Filho, Gustavo Rosalino Ferraz, Ismael Moreira Chaves, Mauro José Zucchi Benelli, Paulo Sérgio Ribeiro, Peter Douglas Gobo e Vanderlei de Freitas Carvalho. Todos estão presentes. Senhora Presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual convido o vereador Gustavo Rosalino Ferraz. Teus dentes como um rebanho de ovelhas que sobem da lavoura. Todos tiveram gêmeos, e nenhum delas está sem cria. Como romã partida é tua face através do véu. 60 são as rainhas, 80 são as concubinas, e sem números as jovens. Mas uma só é minha pomba, minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a preferida daquela que deu à luz. Ao vê-la, as jovens a proclamam feliz. As rainhas e as concubinas a celebram. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Considerando que os vereadores já tomaram ciência da ata da sessão anterior, coloco a ata em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 029/2026, que encaminha o projeto de lei número 022/2026. Mensagem 029/2026. Tabatinga, 23 de julho de 2026. A Sua Excelência, o senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Senhor Presidente, encaminhamos para a devida apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$ 4.552.287,11 e da outras providências, e autoriza a Contadoria Municipal a realizar as adequações necessárias na Lei do Plano Plurianual, PPA, 2026 a 2029, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A abertura dos créditos adicionais tem as seguintes finalidades: construção da creche de educação infantil, Tabatinga, São Paulo, FNDE,
creche tipo 2, no valor global de R$ 3.810.391,02, sendo R$ 38.103,91 contrapartida, e com previsão de término para 2029. Esta proposta compõe uma iniciativa da Prefeitura de Tabatinga voltada à expansão da rede municipal de ensino, em alinhamento às diretrizes do Plano Nacional de Educação, PNE. A intenção é ampliar a quantidade de vagas em creches e instituições de educação infantil, suprindo as necessidades dos munícipes. A futura unidade educacional prevê a oferta de 94 vagas, abrangendo idades de 0 a 6 anos, com atendimento em período integral, beneficiando a comunidade local. A iniciativa tem como finalidade diminuir desigualdades sociais, promovendo a inclusão de crianças em situação de vulnerabilidade, por meio de aumento de vagas em creches e unidades de educação infantil da rede pública. O município está comprometido em atender às metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, visando ampliar o acesso à educação infantil e melhorar a oferta de vagas na rede de ensino. Emenda parlamentar da União, oriunda da Comissão da Saúde e classificada como incremento temporário do teto de média e alta complexidade, MAC. Destina-se ao fortalecimento e à manutenção das ações e serviços públicos de saúde no âmbito da atenção especializada, especialmente na rede municipal de urgência e emergência do município de Tabatinga, São Paulo. Os recursos serão aplicados no custeio do Pronto Atendimento Municipal, Tabatinga, CNS 2060280, responsável pela assistência de urgência e emergência ofertada à população usuária do Sistema Único de Saúde, SUS. A proposta contempla as despesas relacionadas à manutenção das equipes assistenciais e multiprofissionais vinculadas diretamente à execução das ações e serviços públicos de saúde da unidade, incluindo despesas com pessoal ativo e encargos sociais indispensáveis ao regular funcionamento do Serviço Municipal de Pronto Atendimento. Emenda parlamentar estadual, o valor de R$ 500 mil, destinada à aquisição de equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia São Miguel. Considerando que a Santa Casa segue sob intervenção municipal, temos por objetivo assegurar a aquisição de equipamentos médicos e hospitalares de alta tecnologia, um cardiotocógrafo digital, um carro-maca, um carrinho de anestesia, 2 focos cirúrgicos para o centro cirúrgico, 3 monitores cardíacos com capnografia, 2 bombas de infusão tipo seringa, 4 bombas de infusão equipo universal, um bisturi elétrico, um servidor de informática, 4 camas hospitalares elétricas e um equipamento de fototerapia, destinados ao centro cirúrgico, assistência obstétrica, internação hospitalar e assistência neonatal da Santa Casa, visando aprimorar a qualidade, segurança e eficiência dos atendimentos realizados aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, em conformidade com as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e melhores práticas assistenciais.
Ademais, a presente proposição atende diretamente aos interesses da população, sendo indispensável a autorização legislativa para que o Executivo possa formalizar as operações ora propostas, nos termos legais. Diante da urgência e relevância da matéria, solicitamos que a tramitação do projeto seja realizada conforme previsto na Lei Orgânica Municipal. Renovamos a Vossa Excelência e aos nobres vereadores nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 022/2026. Dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$ 4.552.287,11 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.552.287,11, na seguinte conformidade: 020400, Departamento Municipal de Educação, 12.365011311240000, construção e ampliação de escolas do ensino infantil. 36544905200, obras e instalações, R$ 3.772.287,11. FR 05, transferências e convênios federais. 020701, Fundo Municipal de Saúde. 10.302.01.15.2173.0000. Atenção à saúde da população para os serviços. MAC. 364-3190-1100. Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. R$ 280 mil. FR 05. Transferências e convênios federais. 020701, Fundo Municipal de Saúde. 10.302.01.15.2183.0000. Atenção à assistência hospitalar. 366-4490-5200. Equipamentos e material permanente. R$ 500 mil. FR 02, transferências e convênios estaduais. Artigo 2º. Os créditos a serem abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos resultantes de excesso de arrecadação. A. FR 05, transferências e convênios federais vinculados. R$ 4.052.287,11. B. FR 02, transferências e convênios estaduais vinculados. R$ 500 mil. Artigo 3º. Os créditos a serem abertos poderão ser suplementados se necessário. Artigo 4º. Para os efeitos do que dispõe o artigo 165, 1 e 2 da Constituição Federal, que versa sobre as leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder às inclusões e alterações nos respectivos projetos, atividades e nos anexos da Lei nº 2.451/2025, que aprovou o PPA, quadriênio 2026 a 2029, e a Lei nº 2.444, de 24 de junho de 2025,
que estabeleceu as diretrizes orçamentárias relativamente ao exercício de 2026. Artigo 5º. Tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, suas aplicações ficam condicionadas à edição do decreto do Executivo, que deverá contemplar as devidas modificações no PPA e na LDO, bem como na peça orçamentária, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, de forma a obedecer às normas de regência. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Tabatinga, 23 de julho de 2026. Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 004/2026. Projeto de lei número 004/2026. Dispõe sobre a instalação de faixa elevada em frente a escolas e creches municipais, estaduais ou particulares, bem como unidades básicas de saúde e hospitais, na cidade de Tabatinga, São Paulo. Artigo 1º. Determina a obrigatoriedade de instalação de faixa elevada, conhecida como lombo-faixa, em frente às escolas e creches municipais, estaduais ou particulares, bem como de unidades básicas de saúde e hospitais na cidade de Tabatinga, São Paulo. Parágrafo 1º. Nas instituições de ensino, a implantação da faixa elevada deverá priorizar o trecho da via pública, onde houver maior fluxo de entrada, saída ou travessia de alunos, observado o acesso efetivamente utilizado pela comunidade escolar, inclusive em esquinas, vias laterais ou acessos secundários. Parágrafo 2º. Quando houver duas ou mais instituições de ensino situadas na mesma via pública e em trecho próximo, poderá ser implantada uma única faixa elevada, desde que localizada em ponto que atenda, de forma segura e adequada, ao fluxo de entrada, saída e travessia de alunos dessas instituições. Artigo 2º. A instalação da faixa elevada deve seguir a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, número 738, de 6 de setembro de 2018. Artigo 3º. Novas unidades educacionais e de saúde poderão entrar em funcionamento somente após a devida instalação da faixa elevada. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em 1º de janeiro de 2027. Tabatinga, 28 de janeiro de 2026. Gustavo Rosalino Ferraz, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade ampliar a segurança viária e a proteção de pedestres em áreas de sensível interesse público, mediante a obrigatoriedade de instalação de faixa elevada para a travessia de pedestres em frente às escolas, creches, unidades básicas de saúde e hospitais localizados no município de Tabatinga. Isso porque a faixa elevada cumpre dupla função. De um lado,
induz a redução da velocidade dos veículos em pontos críticos. De outro, qualifica a travessia de pedestres, conferindo maior visibilidade e acessibilidade ao deslocamento a pé. A iniciativa encontra amparo na ordem jurídica de trânsito. O Código de Trânsito brasileiro estabelece que o trânsito em condições seguras é direito de todos e atribui aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios a competência para planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, além de implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Nessa perspectiva, a proposição insere-se no espaço legítimo de atuação normativa local, voltado à proteção da circulação urbana e da segurança da coletividade. O artigo 3º do projeto também se justifica por uma razão elementar de prudência administrativa. Novas unidades educacionais e de saúde, por atraírem fluxo intenso e contínuo de pessoas, não devem iniciar suas atividades sem que o entorno viário esteja minimamente adequado à circulação segura dos usuários. Trata-se de medida simples, objetiva e de elevado interesse público, voltada à prevenção de acidentes, à promoção de acessibilidade e ao fortalecimento da política municipal de segurança no trânsito, em conformidade com os parâmetros técnicos fixados pelo CONTRAN e com as competências municipais previstas no Código de Trânsito brasileiro. Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente proposição. Gustavo Rosalino Ferraz, vereador. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 103/2026. Indica que sejam instalados novos pontos de iluminação na Praça João Rodrigues de Camargo, no Parque Imperial. Gustavo Rosalino Ferraz. Indicação número 104/2026. Indica que seja construído um redutor de velocidade na rua José Rossi, altura do número 95, no Parque Imperial. José Rossi não é no Planalto, não? José Rossi é Planalto. Imperial. Está aqui, ó, a altura do número 95, Rua José Rossi, no Parque Imperial. Imperial é Planalto 1. Indicação número 105, vereador Gustavo Rosalino Ferraz. Indicação número 105/2026. Indica que sejam construídos banheiros e instalado um bebedouro na Areninha Tibério Men. Gustavo Rosalino Ferraz. Indicação número 106/2026. Indica que sejam instalados postes de luz na Praça do Educar. Gustavo Rosalino Ferraz. Indicação número 107/2026. Indica que os hidrômetros das residências e estabelecimentos no município sejam trocados a cada 5 anos, ou quando constatado mau funcionamento, a fim de apurar corretamente o montante gasto de água. Geraldo Antônio Coelho Filho. Indicação número 108/2026.
indica que sejam feitos reparos na iluminação da Praça Jardim Avenida, Ismael Moreira Chaves. Indicação número 109/2026. Indica que sejam feitos reparos na iluminação da Praça Irineu Lázaro, Ismael Moreira Chaves. Indicação número 110/2026. Indica que seja feita a manutenção no bueiro da esquina das ruas Francisco Palhares com a Avenida Valentim Inércio Stanley, Peter Douglas Gobo. Indicação número 111/2026. Indica que seja feita a manutenção nas lâmpadas dos postes no loteamento Bela Vista, em Curupá, Peter Douglas Gobo. Indicação número 112/2026. Indica que seja instalado um ecoponto no antigo lixão para descarte de móveis velhos e outros materiais. Paulo Sérgio Ribeiro. Indicação número 113/2026. Indica que seja feita a manutenção asfáltica na rua José Coura Rodrigues e Valentim Perucci, o mais rápido possível. Peter Douglas Gobo. Indicação número 114/2026. Indica que sejam instaladas novas placas indicativas de lombada na Avenida Geraldo Gonçalves de Oliveira. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 115/2026. Indica que seja realizada manutenção da fonte da Praça da Matriz. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 116/2026. Indica que seja disponibilizado lanches para os pacientes da rede pública que vão para consultas ou tratamentos em outras cidades da região. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 117/2026. Indica que seja ampliada a sala de emergência do pronto-socorro municipal, para que possa atender no mínimo mais uma pessoa. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 118/2026. Indica que seja construída uma cobertura nos pontos de embarque e desembarque de pacientes nos bairros e também para os estudantes na Praça Hérides da Bruso. Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 119/2026. Indica que seja feita a pintura dos redutores de velocidade na cidade e no distrito de Curupá. Paulo Sérgio Ribeiro. Indicação foi boa. Peço ao secretário que faça a leitura das respostas do Executivo referente os requerimentos 013, 014 e 015/2026 do Legislativo. Resposta ao requerimento número 013/2026, que pleiteia informações a respeito da manutenção dos veículos provenientes do governo federal e estadual. Ao nobre edil Gelson Cerqueira Leite. Com grande satisfação e aproveitando a oportunidade, reforço o apreço a essa Casa de Leis. Em resposta ao vereador, saliento que as manutenções veiculares preventivas, bem como nos caminhões e máquinas pesadas que estão sob a gestão de frotas desta municipalidade, vêm sendo realizadas com frequência no cronograma das execuções dos serviços públicos prestados, de modo que não se interrompa a referida prestação. Já as manutenções corretivas acontecem de acordo com a infortuna quebra, ou seja, há uma imprevisibilidade em saber quando os veículos, máquinas ou caminhões irão quebrar. Os veículos automotores, em geral, no momento da quebra ou da observância de operação estranha, a qual deveria
sempre são encaminhadas às oficinas especializadas para cada tipo de veículos. Assim, máquinas das linhas amarelas possuem representantes autorizados e especializados para fornecer os diagnósticos e peças de acordo com as especificações próprias da linha. Vans e ônibus possuem outro tipo de atendimento especializado, etc. Após a análise e o diagnóstico do problema que possa estar ocorrendo, é providenciado as cotações para que o reparo e futura ordem de serviço. Com isso, é fácil identificar que é muito dinâmica uma suposta lista de automotores por hora em manutenção. Seria muito importante também o entendimento de que contamos, em suma, com os intempéries do ambiente externo, influenciando o tempo de resposta das oficinas especializadas nos consertos. Ainda que façamos as vistorias semanalmente naqueles que se encontram os automotores. O prazo de entrega do veículo finalizado flutua muito de acordo com cada tipo de manutenção a ser dada. Para ficar melhor ilustrado, ao encaminhar uma máquina com um diagnóstico de problema na bomba central do hidráulico, ao iniciar a operação, pode ser que haja vazamento nos reparos dos pistões, que devido de não estar em operação, não apresentou problema. Mas agora, com o conserto da bomba central em funcionamento, passou a vazar. O fato relatado não é o único fator preponderante que influencia no tempo em que a oficina especializada leva para entregar um veículo. Além do tempo para o diagnóstico e possíveis ocorrências durante a manutenção, a municipalidade possui um sem número de carros de marcas distintas, o que proporciona muitas vezes dificuldades e demora para encontrar determinadas peças, levando sempre em consideração que as oficinas especializadas não trabalham apenas para o município de Tabatinga. Todos os veículos, caminhões, máquinas, etc., possuem devido número de centro de custo, os quais são lançadas as manutenções, serviços, peças, etc. Não existe relatório geral, mas o sistema Fiorilli fornece todas as informações por cada centro de custo, bem como peças ou outros serviços realizados. É discricionário do Poder Executivo a avaliação da condição do veículo e assim submetê-lo ou não à manutenção. Por isso, existe a possibilidade legal da venda de bens móveis através de leilão. Ao mais, satisfaz a menção de que nenhum serviço público ficou interrompido por falta de manutenção veicular. É o que temos a esclarecer. Sem mais. Tabatinga, São Paulo, 1º de julho de 2026. Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Referente requerimento 014/2026, que pleiteia informações a respeito do quadro de servidores do Departamento de Assistência Social. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, Vanderlei de Freitas Carvalho. Em atendimento ao requerimento número 014, de autoria da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, venho prestar as informações e documentos solicitados. O quadro 1 apresenta as informações solicitadas nos itens A e B do requerimento em epígrafe, apresentando a relação nominal dos servidores lotados no Departamento de Assistência Social, com indicação dos cargos, vínculo funcional e vencimento base de cada servidor.
Adriana Aparecida de Oliveira Moura, psicólogo, CLT, salário R$ 3.012,65. Cleonice de Fátima da Silva, auxiliar de serviços gerais, CLT, salário R$ 1.669,73. Daiana dos Santos Amorim, psicólogo, CLT, R$ 3.012,65. Elivelto de Oliveira Bife, chefe de setor, CLT, salário R$ 3.955,16. Flávia Padilha de Lázari, assistente social, CLT, R$ 3.012,65. Gislaine de Fátima Macedo, diretor do departamento, servidor público não efetivo, R$ 6.900,48. Lucimara Aparecida Marciano Pesarim, chefe de setor, CLT, R$ 3.955,16. Maria Donizete de Freitas Giacomini, auxiliar de serviços gerais, CLT, salário R$ 1.769,73. Marinês Ferreira Gomes, auxiliar de serviços gerais, CLT, salário R$ 1.769,73. Nayara Tamay Kobataki Rodrigues, psicólogo, CLT, R$ 3.012,65. Nildécia Camargo de Carvalho Greco, assistente social, CLT, R$ 3.012,65. O quadro 2 apresenta informações referentes ao item C do requerimento citado, indicando as gratificações e respectiva fundamentação legal. Adriana Aparecida de Oliveira Moura, nível superior, artigo 111, Lei Complementar 57/2017. Flávia Padilha de Lázari, nível superior, artigo 111, Lei Complementar 57/2017. Maria Donizete de Freitas Giacomini, nível fundamental, artigo 111, Lei Complementar 57/2017. Nidélcia Camargo de Carvalho Greco, nível superior, artigo 111, Lei Complementar 57/2017. Em relação ao item D, cabe informar que existe designação da servidora Flávia Padilha de Lázari para a função da coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social. E, em atenção ao item E, vem informar que inexistem cargos, funções, chefias, coordenações ou atribuições na estrutura do Departamento Municipal de Assistência Social que se encontre sem servidor designado ou nomeado. A fim de atender o requerido do item F, segue anexo cópias das portarias. Têm sido prestadas as informações requeridas. Aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e consideração. Tabatinga, 1º de julho de 2026. Walter Valentim Camargo, prefeito municipal. Resposta ao requerimento 15/2026, que pleiteia informações a respeito do cronograma de manutenção da pista de skate do distrito de Curupá e sobre a possibilidade de construir uma praça no espaço restante com instalação de padrão elétrico. Eu, Sérgio José Película, diretor de Obras e Serviços Públicos do município de Tabatinga, São Paulo, abaixo assinado, em resposta ao requerimento 015/2026,
Vem esclarecer abaixo os itens questionados. A. Quando ao cronograma de manutenção na pista de skate do distrito de Corupá? Resposta. A diretoria de obras, sempre que solicitada por reclamações dos edis ou da própria população, faz a vistoria in loco, onde aciona a empresa vencedora do registro de preços para a manutenção dos próprios municipais que elabora o orçamento, para posterior aprovação do Executivo, juntamente com o Departamento de Finanças. Havendo disponibilidade financeira, efetuamos a ordem de serviço para que se efetuem os serviços pretendidos. Esclarecidas as etapas, informe que tal solicitação está na fase de orçamento, para posterior aprovação e execução. B. Quanto à possibilidade de construção de uma praça no espaço restante da pista de skate, com instalação de padrão elétrico. Resposta. Na mesma ocasião da visita no local, juntamente com o nobre vereador, autor do requerimento supracitado, vimos essa área restante, onde nos foi solicitada a construção de uma pequena praça, que comportaria de 2 a 3 bancos e 2 postes de iluminação. Estamos orçando para a verificação de disponibilidade financeira. Considerações finais. A administração, bem como a diretoria de obras e serviços públicos, nunca desconsiderou ou omitiu-se contra as suas obrigações. Esses questionamentos são muito importantes para que a população saiba o quanto o Poder Executivo está empenhado em dar uma boa qualidade de vida à nossa população, não medindo esforços para adequar equipamentos e pessoal para os serviços essenciais, sempre prezando o equilíbrio financeiro. Coloco-me à disposição para elucidar quaisquer dúvidas correlatas à diretoria em que sou responsável. Tabatinga, 30 de junho de 2026. Sérgio José Película. Coloco a palavra à disposição dos vereadores. Júnior? A palavra está com o vereador Júnior. Boa noite a todos, senhora presidente, senhor presidente também, Silvando, sempre presidente, mesa constituída, meus queridos amigos vereadores, pessoal da internet, leia aqui que se faz presente. Pretendo ser rápido, porque o tempo é um tanto quanto curto. Vamos lá. Com relação à minha indicação, peço ao setor competente da Prefeitura que se faça um estudo para análise dos hidrômetros. Haja visto que nossa cidade possui muitos hidrômetros antigos ou com problemas de travar. Eu conversei com um determinado funcionário aí da Prefeitura, e ele disse que, infelizmente, os hidrômetros travam e o contribuinte deixa, na verdade, de pagar o valor correto, o valor real da água. Então, eu peço encarecidamente que a gente tem que ser correto nessa vida, né? Que faça um estudo e veja o que é o correto de cada um pagar. Isso é sobre a indicação. Agora, eu fiz algumas indicações lá atrás também, ano passado, este ano, requerimento também, agora estou fazendo uma sugestão, vou fazer uma sugestão. Sugestão 1. Que se faça um estudo para alteração no trânsito em algumas ruas de nossa cidade, para que melhore o fluxo dos veículos, pois é sabido que o número de veículos
em nossa cidade aumentou bastante. Ou mão única, ou estacionamento de um lado só. Eu citei aqui alguns exemplos, tá? Rua 9 de Julho, Rua Siqueira Campos, Travessa Vibar, Travessa Santa Maria, Rua Antônio Caldeira Dantas, né, que é a antiga boiadeira, em determinados pontos. É muito difícil passar em horário de pico ali. E outras possíveis ruas que sejam feita esse estudo, que seja feito esse estudo. A outra sugestão, eu fiz, se eu não me engano, eu havia feito uma indicação, um requerimento, no ano passado, lá para março, abril, não me recordo, com relação à diária de motoristas. Volto a frisar aqui, gostaria que se fizesse uma diária para os motoristas. Haja visto, meus queridos, meus amigos, o Tribunal de Contas utiliza diária. Tá? Tribunal de Contas, funcionários utilizam diárias. Então, eu acho que nossa, Prefeitura Municipal, Executivo, seria a maneira correta tomando essa providência. Por exemplo, Tabatinga a Araraquara, um determinado valor. Tabatinga a Ribeirão Preto, um valor maior. Tabatinga a São Paulo, um valor maior ainda. Haja visto que os gastos são maiores. Então, eu peço com carinho que o Executivo veja, né, estude essa possibilidade. Eu acho muito, mas muito importante para o nosso município. Peço uma atenção especial também, parece-me que já fiz uma indicação, uma atenção especial do Executivo, para que verifique na Vila Santa Cruz, Rua Dona Mariana, eu acho que é a esquina com João Bonini. Tem uma saliência muito grande ali, acho que é o PV, o posto de visita. Foi construindo asfalto e o buraco fica cada vez maior. Então, motos ali, passar ali está problema. É próximo, se eu não me engano, é próximo à Casa do Cogo, na esquina ali do lado esquerdo. O Cogo é do lado direito, é na esquina do lado esquerdo. Ali tem que ser tomada uma providência urgente. Pode acontecer algum acidente. Outro aqui que eu marquei aqui, eu me perdi aqui, senhora presidente. Não, até aqui. Ontem estive participando no passeio ciclístico em Borborema, na Praia do Juqueta. Evento muito bom, maravilhoso, na verdade. Tem como objetivo maior ajudar a instituição Renascer, daquela referida cidade. É uma instituição que faz um trabalho muito bom, é uma instituição muito conceituada daquela cidade. Gostaria aqui de parabenizar os meus amigos do Grupo Ciclo Silva, podem ter certeza que vocês estão fazendo a diferença, meus amigos. E para finalizar, senhora presidente, mais uma vez, venho falar aqui com respeito às motinhas elétricas, scooter, não sei o nome correto. Eu gostaria que os pais conversassem com seus filhos e conscientizassem das leis de trânsito. Essas motos, essas motinhas, está uma tragédia anunciada em nossa cidade. Qualquer hora vai acontecer um grave acidente, infelizmente. Eu acho assim, há uma lei, sim, beleza, tem a lei, que não precisa utilizar capacete. Mas, senhores pais, por favor, não custa, compra um capacete para os seus filhos. É coisa barata. Primeira coisa que ele vai bater se cair é a cabeça. Tá? Eu acho que é uma questão de bom senso, né? Para não falar outra coisa. Então, senhores pais, pela última vez eu vou falar aqui. Tomem providência. Conversem com seus filhos, tá? Falem para diminuir a velocidade, para que possamos evitar uma tragédia anunciada. Senhora presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela concessão da palavra, viu? À disposição. Gustavo? A palavra está com o vereador Gustavo Rosalino Ferraz.
Boa noite, senhora presidente, Boa noite. todos que compõem a mesa, nobres vereadores, o Lê presente e a todos que nos acompanham nas redes sociais, a Tassi e todos os funcionários que estão aqui também. Senhora presidente, eu vou falar, inclusive já tinha até preparado tudo o meu discurso aqui, e o vereador Juninho Paçoca falou o mesmo assunto, inclusive algumas palavras é a mesma que eu vou usar, porque não tem outra forma, né? Questão do nosso trânsito. Hoje temos algumas ruas que há necessidade de ser alterado. Ou o sentido, um só, e se for sentido duplo, né? Vai e volta, que pare apenas de um lado, estacionamento apenas de um lado. Porque não tem como mais ali trafegar em momentos ainda que o trânsito é mais intenso, fica ainda mais difícil, né? Além do sentido, né, questão do sentido, o estacionamento dos dois lados, no meu ponto de vista, é uma questão importante. Então, eu ainda acho que é melhor um sentido só. Porque na maioria das cidades, principalmente cidades maiores, geralmente é sempre um sentido. E na região central, se essa rua é um sentido, a outra vai ser o sentido contrário e vai seguindo desta forma. Então, fica aí um pedido, algumas ruas aí que o Paçoquinha comentou, mas também a Rua Dona Mariana, em frente ao Depósito do Celso, ali é muito difícil trafegar. Nas rotatórias do Cristo, lá em cima, que tem muitas ruas chegando, ali tem que mexer, alguma coisa tem que ser feito, e na rotatória da Life. É menos, mas também precisa. Quero falar sobre minha indicação, que seja instalado pontos, né, na Praça João Rodrigues de Camargo. Mais fácil falar a praça de cima do Imperial, para todo mundo saber qual que é. O brinquedo está ficando totalmente no escuro, no umbreu. Até, inclusive, eu passei lá ontem, fiz um vídeo e mandei para o nosso diretor de obras, o Sérgio Película, para ele dar uma olhada que há necessidade de colocar iluminação ali. As crianças não conseguem brincar. Dá para brincar? Sim, mas e o risco? Um perigo de um escorpião, um bicho que está ali? Ou a questão está escuro também, os pais não ficam confortáveis. E também, falando sobre iluminação, na Praça do Educar, também está bem escuro e solicito aí, tem a necessidade de também instalar nova iluminação. A outra indicação é sobre os banheiros, né? Instalar banheiro, construir banheiro e o bebedouro na areninha do Tiberumem, pois lá a cidade inteira usa e dá um fluxo muito grande de jovens, crianças, e tem a necessidade, porque quem não é do bairro precisa ter um banheiro, um bebedouro. Então fica esse pedido. E já aproveitando falar sobre a areninha, também eu vou falar um ponto que estou sendo muito cobrado, que é em questão... Já conversei com o Betinho, diretor de esporte, sobre ter algum dia na semana, 2 ou até 3 dias na semana, exclusivo para as crianças, até 10 anos de idade. Nós precisamos, porque o dia que o pessoal está jogando, eles jogam como se estivesse treinando realmente ali, não dá para as crianças brincarem. Então, assim, 2, 3 dias na semana, exclusivo para crianças até 10 anos de idade. Também preciso falar, não tem como, eu gravei um vídeo, né, no sábado, da sujeira que está em alguns pontos de estradas rurais próximas à cidade. Está muito sujo. A população, eu sei que é a minoria, mas não tem conscientização. Não se conscientizam. Tem de tudo, de tudo. O que me chamou a atenção na hora que eu passei foi o cheiro forte. E a hora que eu vi, tinha um animal ali que, né, enfim, é triste. A cena é triste. Então, até sobre a indicação do Paulinho, inclusive isso eu já conversei com o prefeito,
para ter pontos de descarte de volumosos no nosso município. E, inclusive, também é necessário ter esse ponto para que eu possa concluir um projeto meu que está aqui já desde o ano passado, praticamente pronto, para que eu possa passar o projeto. Eu não posso nem passar aqui, enquanto não tem esse ponto. E o projeto é muito importante. E eu tenho certeza que esse projeto vai diminuir isso, porque vai ter multas em cima. E, infelizmente, tem que mexer no bolso. Então, fica aqui um apelo à população e, ao mesmo tempo, um pedido ao Executivo que faça esse ponto, como até, inclusive, a indicação do vereador Paulinho. Agora, eu quero fazer um agradecimento. Gostaria de agradecer a Rose, diretora da saúde do nosso município, pelo empenho em viabilizar o aparelho CPAP, que é aquele que, quando a pessoa tem apneia do sono, né? Para o senhor Edson Poli. E, inclusive, faço questão de reconhecer também o trabalho dos vereadores Paulinho Ribeiro e o G. Garcia, que eu também sei que foi feito o pedido por eles e ajudou muito para que ele conseguisse esse aparelho. Porque certamente fará toda a diferença na vida dele, sem dúvida nenhuma. De momento é só, presidente. Agradeço. Obrigado pela palavra. À disposição. Paulo Sérgio Ribeiro está com a palavra. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída, nobres vereadores e vereadoras. Nosso muito obrigado à secretária Tassiane, a Lília, né? Matheus, que não está aí, mas também é secretário junto com a gente também. Ao Leandrão, nosso público aí, né, Leandro? Ao pessoal que está nas plataformas digitais também aí. Agradeço aí por estar junto conosco aí, tá bom? Sobre a indicação, senhora presidente, queria falar da indicação que eu fiz, né? Desse ecoponto, um lugar de descarte aí, para a gente descartar sofá velho, entulho, essas coisas. Que eu já combinei lá com o Sérgio das Máquinas, falei para ele, já falei com o Gilberto Zuim, já dei ideia também para o Sérgio Película, para a gente fazer um ecoponto aqui em cima, no recinto, um ecoponto provisório, não é um ecoponto que vai ficar ali. O que a gente faz? Está tendo muita sujeira na cidade, né? Essa semana e semana passada, o Tezinha e o pessoal andaram limpando bastante a cidade também, né? Por causa de sofá velho, é um guarda-roupa velho, é entulho, é coisa jogada de construção. E a gente também, que nem o Gustavo fez aquele vídeo, postou na internet, né, sobre o pessoal descartar esses lugares em lugar que não é lugar de descarte, mas a gente deveria fazer esse ecoponto para quê? Para deixar a população, aquele que tem a carretinha e que ela levar, jogar lá, tem um local, para deixar, como o seu Dias, né, o seu Antônio Dias fazia antigamente, ele e os dois funcionários dele com o tratorzinho, catava o bairro Jardim Planalto, Jardim do IP, cada dia escolhia um bairro e limpava esse bairro e deixava ali em cima o descarte. Tá, o lugar não é hoje mais adequado para isso, mas a gente não vamos deixar isso daí lá. A gente vamos pegar, toda sexta-feira, vai o Sérgio Camargo, carrega no caminhão e leva lá para o lixão, onde que é realmente o lugar de descarte. Só para a gente manter a cidade limpa, né? Para a gente manter a cidade organizada, limpa, né? Porque o pessoal reclama muito para a gente não ter um lugar de descarte. Então, peço ao Executivo, peço ao Sérgio Película, que revê um lugar aqui pertinho da cidade, aqui no galpão de agronegócio, ali perto, ali atrás dele, para a gente descartar ali até sexta-feira. Chega na sexta, o Sérgio vai com a máquina e o caminhão grande vasculante, carrega isso e leva lá para o lixão, o lugar certo. Tomara que eles atendam o pedido da gente, para a gente manter a cidade mais limpa, né? Mais organizada. Também eu queria falar sobre
a outra indicação que eu fiz, que é para a gente fazer a pintura nas lombadas, né? O famoso quebra-mola em Tabatinga, para a gente fazer as pinturas. Por quê? Porque realmente estão todas apagadas, pelo menos na lombada. Tem pessoas que estão chegando nas lombadas, nesse quebra-mola que a gente fala, e não estamos tendo mais visão de enxergar a lombada, estão passando reto. Por quê? Está muito apagada, né? As lombadas apagaram demais com o tempo e a população não consegue enxergar a lombada. Então, peço ao executivo, peço ao seu Sérgio Pelico, diretor de obras, que a gente faça a pintura das lombadas em nossa cidade. A gente pede, né, para que eles façam isso para manter a cidade em dia, as lombadas em dia, para os motoristas, condutores de veículo verem onde tem a lombada, não tem, que é um perigo bater atrás de outro veículo, porque a hora que você vai frear, o outro não viu que tinha lombada ali, pode bater atrás do seu carro. Então, encarecidamente, a gente pede aí ao executivo para ver essas pinturas dessas lombadas no nosso município de Tabatinga e também no distrito de Curupá. Outra coisa também que eu queria agradecer ao seu Gilberto Zuinha aí também, que eu tinha pedido, o G também, acho que falou, né, vereador G, sobre a pista de Itabos, quando eu fiz a indicação, tinha vários buracos nessa pista, e essa parte, graças a Deus, foi feita e foi tampado os buracos, né, foi reconstruído algum local que estava quebrado a lateral. Então a gente agradece aí ao Departamento de Obras por atender o nosso pedido, não só meu, como do vereador G também, né, G? A gente agradece aí também quando é pedido, mas também é atendido, né? Também tive conversando esses dias com o senhor Gilberto Zuin sobre algumas praças de nossa cidade. Antigamente o senhor Gilberto Zuin tinha mais poder, um pouco, para tomar conta, né, das praças, da parte hidráulica da nossa cidade, e várias outras coisas aí. Essa semana eu cheguei nele, estive na garagem na sexta-feira, e falei para o senhor Gilberto, falei, Gilberto, a praça lá onde o Gustavo fez indicação agora há pouco, Gustavo, lá no Parque Imperial, a população vem falando, já faz dias já, que ela está queimada. Então eu falava, na legislatura passada, eu falava, senhor Gilberto, praça lá em cima, assim, assado, ou precisa trocar as lâmpadas, ou reparar, ver o que estão acontecendo lá, entendeu? Não dava nem meia hora, 2 horas, tinha um eletricista, atendia, já subia lá em cima, ó, aquela praça foi resolvido o problema. A gente quer mais, assim, agilidade, né, distribuir mais o serviço, não deixar muita carga em cima de um só, né? Nem tá tudo, você tem que passar pelo seu Sérgio Pelico, sendo que tinha os diretores antigamente que resolviam o problema e resolve. Ele só quer um pouco de autoridade para eles, foi o que ele me passou, não tem mais autoridade para ligar para o eletricista para ele ir lá. Então a gente pede aí que agilize, a população quer as coisas andando, né? Cidade agilizada, andando em ordem. Essa semana também eu tive na escola Maria Amélia da Penha, e ali eu fui lá na sexta-feira na garagem, conversando com os meninos que estavam lá, tive com o Sérgio da máquina também, sobre o transporte escolar. Faz começo do ano, mais ou menos, do ano passado, eu fiz uma indicação que fosse modificado o trânsito daquela escola, que ela foi projetada para o veículo passar em volta dela. E os motoristas estão chegando ali, estão subindo pela estrada de terra, né? Não estão passando em volta dela. Que seria o certo, não fazia poeira, ajudaria a agilizar os ônibus, e os ônibus estão fazendo retorno. Então, o que acontece? Falei para o Sérgio, essa sexta-feira, para arrumar a estradinha pelo meio de terra lá, que o pessoal já está passando lá em cima do pasto, para desviar de buraco, né? De várias outras coisas que estão acontecendo naquela estradinha ali, que não está dando condições dos ônibus transitarem naquele local. Então, peço aí, falei já com o Sérgio, que é chefe das máquinas, para resolver o problema, não sei se hoje ele foi lá, para dar uma olhada na estrada, que os ônibus estão balangando, tem buraco demais lá, já abriram até outro caminho para os ônibus passar mais para cima lá ainda, porque a estrada que eles passam não tem condições. Desde já, senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Às ordens. A palavra está com o vereador Peter Douglas Gobo.
Boa noite, senhora presidente, mesa composta, nobres vereadores, o Lê acompanhando a gente aí, e os internautas. Falando das indicações aqui, a primeira é a manutenção no bueiro, né, de esgoto da esquina das ruas Francisco Palhares com a Avenida Valentim Nercistaine, no distrito lá de Curupá, próximo à casa do nosso amigo Fabiano Rios. Lá essa tampa está solta e ela está afundando. Representa que está quebrando a parte de concreto ali e ela vai acabar caindo ali dentro do PV. Então, para não acontecer algum acidente mais grave, a gente precisa dar uma manutenção o mais rápido possível, né? Ver com o nosso subprefeito Jardiel lá, o que eu puder fazer para ajudar também, estou à disposição para a gente resolver isso daí. A outra indicação é fazer a manutenção nas luminárias dos postes no loteamento Bela Vista, lá em Curupá, do ex-vereador, né, Paulo Restanho. Aquelas lâmpadas são as lâmpadas amarelas ainda, não são lâmpadas de LED, né? Então precisaria ver aí com o nosso departamento de obras aí. Acredito que não é a mesma equipe que pode fazer aquele trabalho, né? Talvez tenha que fazer uma outra licitação com uma outra empresa, porque não são lâmpadas de LED, são as lâmpadas antigas. Mas para ter uma noção, eu passei lá e contei, tem 28 pontos apagados. Acho que tem quase praticamente metade do loteamento. Então o pessoal está usando aquele loteamento muito para fazer caminhada, fazer um exercício físico, e à noite está ficando inviável, porque está muito escuro, está esquisito. A lâmpada amarela já deixa o lugar bem mais escuro do que o LED. Aí agora com 28 pontos apagados, fica difícil, né? Então eu peço essa atenção para eles aí. A outra indicação é fazer a manutenção asfáltica nas ruas José Cura Rodrigues e Valentim Perucci. Esses dois locais tivemos que fazer manutenções na rede de água. E aí ficou o corte no asfalto, né? Então já faz mais de meses. E agora o pessoal tem uma tolerância. Chega uma hora que eles começam a falar, viu, não vai mais, né, dar manutenção aqui. Então eu peço, se for possível, o pessoal do asfalto estiver por aí, terceirização, pedir para eles dar uma passadinha lá e dar essa manutenção para a gente lá. Sobre o requerimento número 15 de 2026, o cronograma de manutenção da pista de skate lá de Curupá, esse requerimento eu tinha feito, né, em 2025, e até o momento não foi feito, né, a manutenção na pista, e também pedi a possibilidade da construção de uma pequena praça, né, de um terreno ao lado, porque está ali só criando sujeira, mato, o nego descarta coisas indevidas ali, lixo e tal, enfim. Precisaria fazer uma mini praça ali para iluminar aquele lugar, que já está virando, como é um lugar um pouquinho afastado, então já está virando um lugar de uso de entorpecente, pichação, enfim. Se fazer uma pracinha que começa pessoas de boa índole frequentar, eu acredito que melhore o lugar, né? E dando uma clareada ali já vai inibir bem. Então, peço que o nosso departamento de obras olhe com bons olhos esse pedido meu aí. Queria fazer um agradecimento aqui ao nosso amigo Sérgio Manuel, que é o responsável das máquinas, e o Paiola, que estão fazendo um bom trabalho aí nas estradas rurais. E eu pedi várias estradas aí para dar manutenção. Andei nos finais de semana em alguns pontos aí, por causa da linha escolar, né? Que começaram a rodar de novo os ônibus. E então, eles estão fazendo a manutenção nas estradas lá que eu pedi. E eu agradeço de coração, que está ficando muito bem feito. E então, Sérgio Manuel e Paiola, eu só tenho que agradecer. Sobre a iluminação de LED, que foram feitas as manutenções, né, esses dias atrás, eu tanto anotei as lâmpadas com problema e também acompanhei, né, a manutenção. E ficaram muito bom, ficou bem feito o serviço. Também queria agradecer aí o senhor Sérgio Película e o Fernando da Engenharia, que sempre que eu passo os pontos lá, eles estão anotando e está ficando uma manutenção bem feita. Por enquanto é só. Muito obrigado pela concessão da palavra. Às ordens. A palavra está com o vereador Gelson Cerqueira Leite. Boa noite, excelentíssima presidente, que hoje, né, presidia essa sessão, uma sessão onde que nós estamos voltando do recesso, ao nosso presidente, né,
que está aqui também, o presidente Ivando, o primeiro secretário, a Tássia, Lília, todos os vereadores aqui fazendo, né, um trabalho belíssimo aí em prol de nossa cidade e também o nosso distrito. Ao Leandro também, boa noite, viu? E todos que estão nos assistindo via realmente a internet. Senhor presidente, eu gostaria de, primeiramente, né, agradecer o Poder Executivo, o prefeito Walter, Josiel, sobre a areninha, né, Tibério Men, né, onde eu conversando com o diretor do esporte também, e a gente tem que citar o nome também, né, do Geraldo, né, Coelho, que foi um também que indicou no comecinho da gestão, né, a reforma lá, e também o Paulinho, né, o Gustavo, enfim, toda a Câmara Municipal trabalhando nesse sentido para atender realmente ali o IP. E foi atendido, viu? Foi um investimento ali de R$50 mil, né, o próximo ou mais, né? Eu agradeço ao Poder Executivo que a gente está vendo o resultado aí dos vereadores trabalhando em conjunto para atender realmente a demanda da nossa população, que assim nos elegeu para que hoje estivesse aqui representando todos. Senhor presidente, senhora presidente, eu gostaria de fazer um questionamento também, né, em relação o repasse, né, que foi feito ao Poder Executivo, né, a Câmara tem isso, né, tem o regimento interno, ela dá autoridade, sim, à presidência, né, para devolver realmente o dinheiro ao Poder Executivo, antes ou depois é uma questão de ordem, e foi pela ordem. E a gente, né, gostaria de salientar também aqui na Câmara Municipal, que, não sei, nessa legislatura ou talvez na outra, né, a gente precisa também de uma reforma, senhora presidente, aqui nessa Casa de Leis, né, onde a gente sabe da pintura, sabe também do carro oficial, né, que poderia já ter colocado um orçamento, né, para que realmente esse carro possa estar realmente numa garagem aqui na Câmara. Eu sei que realmente o prédio não é da Câmara, mas essa daí é uma indicação, entendeu? Verbal, realmente, do vereador G. Garcia, para que realmente aí a gente possa seguir realmente essas reformas, né, que a Câmara realmente precisa. E também, senhor presidente, não sei, né, qual foi o destino que vai ser realmente destinado realmente esse dinheiro que foi repassado para lá. Embora nós precisamos de caminhão de muque, né, para remover aí várias situações, né, várias indicações de cada vereador aí sobre a iluminação pública, né, e outras coisas aí também que eu acho que é importantíssimo na área da saúde aí, na qual todos estão trabalhando para que isso aconteça. É uma sugestão minha aqui. Senhora presidente, também eu gostaria, né, de falar das minhas indicações, depois eu volto ali os meus questionamentos. Indicação, né, 114, da minha autoria, eu peço ao Poder Executivo, né, a instalação de novas placas indicativas de lombada, como foi citado pelo vereador, muito bem colocado. Eu acho que a nossa cidade, né, precisa realmente desses reparos, não só aqui, mas também o distrito de Corupá, e nós sabemos que tem pessoas, né, entrando em contato com nós, e eu peço carecidamente ao Poder Executivo que venha atender, né, realmente aí essa indicação que está realmente dificultando também os ônibus escolar, né, como não o ônibus da PAI, e assim por diante, né. Então eu peço ao Poder Executivo que nós temos também funcionários capacitados para que realmente possa fazer essa pintura solo, né? Aí cabe ao Poder Executivo a executar. Então é sobre essa indicação, senhor presidente. E a indicação também 115, né, da minha autoria também, eu indico, né, ao Poder Executivo que realmente a manutenção da fonte, né, ali da Praça da Matriz, né, como eu já pedi também lá da Praça Avenida, né, que lá também tem uma fonte, senhor presidente, e realmente ali é uns reparos que de repente a prefeitura pode
ou não pode realmente trazer realmente essa fonte aí, que é um atrativo muito grande ali no centro da cidade. Essa é outra indicação também. Senhora presidente, também, da minha autoria, aqui 116, né, outra indicação minha, eu peço ao Poder Executivo, junto, né, com o setor aí da saúde, né, a disponibilização realmente de lanches, né, aos pacientes de rede públicas, né, que vão para consulta ou tratamento em outras cidades. Nós sabemos, senhor presidente, e é conhecimento da senhora e de todos nós aqui também, e outras cidades já fornecem. Então eu peço, né, encarecidamente aí ao Poder Executivo, se não for esse ano, que seja o ano que vem, né, de repente umas emendas nossas aí, poderia estar realmente colocando realmente esse lanche, porque tem muitas pessoas, já foi citada pela Vossa Senhoria, viu? Aqui nessa Casa de Leis, a preocupação da senhora e de todos os vereadores aqui, para que esse lanche, né, fosse realmente entregue a essas pessoas. Senhora presidente, sobre a indicação 118, também da minha autoria, eu peço ao Poder Executivo, né, que seja a cobertura, né, de vários pontos aí que foi questionado aqui, não só por mim, pela Vossa Senhoria também, de alunos universitários, né, vocês também, os vereadores aqui, todos trabalhando em prol disso. Ali também, né, na Praça Eurídice da Bruso, né, ali da Vila Santa Cruz, pode ver que tem um fluxo muito grande ali de crianças, né, não só ali, mas estou falando com uma referência, que ali também tem um número muito grande que poderia já, né, tá fazendo realmente essas coberturas, tanto de embarque e desembarque também, que poderia estar usando para fins, né, do pessoal da saúde, como lá no Valdomiro Vidal, lá na Maria Luísa, Santa Elisa, lá em Corupá, que foi citado pela senhora aqui também, e a gente segue junto aí pedindo ao Poder Executivo. E eu também, senhora presidente, eu gostaria de pedir, né, carecidamente, que já foi pedida aqui nessa Casa de Leis, a marcha para Jesus, né, que o ano passado foi feito, esse ano não teve resposta ainda, né, só se teve, eu não fiquei sabendo, se alguns vereadores realmente teve, então, que passa para mim depois. Né, não foi marcado, ou se foi marcado, vocês estão sabendo de alguma... Para novembro? Então, eu agradeço, viu, que através do Paulinho aí, né, dos parceiros aí também, que ele realmente foi atrás, né, para que isso aconteça, porque eu acho que é uma festividade religiosa, né, que a gente não pode impedir realmente a crença de cada um. Cada um, né, tem que realmente fazer aquilo que realmente Deus colocou no nosso coração. Amar a todos, né? Então a gente tem que amar uns aos outros. Então eu peço, já teve a resposta, agradeço o Poder Executivo, o Paulinho, que, né, tanto lutou por isso, viu, Paulo? Meus parabéns. E também, senhor presidente, eu gostaria, presidente, perdão, sobre o ticket, né? Que vários questionamentos aí da minha pessoa, realmente, isso eu votei contra, né? Realmente o ticket. E eu gostaria de deixar aqui verbal, né? Deixa a palavra à disposição, quem quiser falar, porque meu nome foi citado aí que eu votei contra. Né? Veja bem, eu não votei contra, né? Pelo contrário, até sugeri, né? Já até parabenizo o Gustavo aí, que iniciou realmente, né, esse processo, e realmente não votei no requerimento. Só que eu gostaria de deixar bem claro. Eu só não votei no requerimento, não assinei o requerimento, mas votei favorável, porque eu não sou contra o funcionário público. Pelo contrário, cada um tem uma história, cada um, né, tem realmente a servir, como todos os funcionários servem. Então, só queria deixar isso daí. Senhora presidente, eu gostaria também de falar rapidinho da empresa Maritur, né, o contrato realmente com a prefeitura. Na próxima sessão estarei entrando com requerimento, porque chegou ao meu conhecimento que os ônibus daqui de Tabatinga, não sei, por isso que eu vou pedir essa informação, foi para Nova Europa. E, de repente, o contrato que fizeram, até sanitário público, tinha nos antigos contratos.
e agora parece que foi para Nova Europa e deixou Tabatinga sem. Não sei se é verdade, mas na próxima sessão, com a permissão da senhora, eu gostaria de entrar realmente com esse requerimento. Senhor presidente, acabou o tempo, né? Tinha mais coisa aqui, mas agradeço, viu, pela concessão da palavra e muito obrigado e Deus abençoe a todos. Às ordens. A palavra está com o vereador Ismael Moreira Chaves. Boa noite, senhora presidente, aos colegas vereadores, às nossas funcionárias, nosso jurídico, ao público presente, o Leandro. Só sobre as minhas indicações. As duas praças, aqui no Irineu Lázaro, é a Praça da Bica d'Água, está parcialmente, né, escura, tem várias lâmpadas queimadas. Então, vou aproveitar que eu sei que o senhor Sérgio Película nos assiste a toda a sessão, então já fique sabendo. E também a Praça do Jardim Avenida, onde tem a Capela Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo fala Praça do Planalto, mas lá é Jardim Avenida, aquele quarteirão. Então, lá também está umas 3 semanas a escura. Lá está totalmente escuro. E lá, todo sábado à noite, é a missa, né? Às 19h15. Então, só não está escura a escadaria da igreja, porque tem os refletores da igreja, são 3 refletores, mas a praça está totalmente às escuras. Então, um pedido para que sejam feitos os reparos adequados. Muito obrigado, senhora presidente. Às ordens. Passando para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Saúde Pública, Educação e Assistência Social referente ao projeto de lei número 022/2026. Reunião conjunta da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Saúde Pública, Educação e Assistência Social. Projeto de Lei 022/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 022/2026, que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$ 4.552.287,11 e da outras providências. No mérito, as comissões de Finanças e Orçamento e Saúde Pública, Educação e Assistência Social se manifestaram favoravelmente ao projeto de lei, conforme fundamentado em parecer. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 29 de julho de 2026. Relator presidente da Comissão de Saúde Pública, Educação e Assistência Social, Geraldo Antônio Coelho Filho. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Gelson Cerqueira Leite. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Ismael Moreira Chaves. Membro, Gustavo Rosalino Ferraz. Membro, Mauro José Zucchi Benelli. Membro, Paulo Sérgio Ribeiro. E membro, Peter Douglas Gobo. Coloco o projeto de lei número 022/2026 em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu também quero falar a palavra. Senhora presidente, novamente. Meus amigos, trata-se de uma obra muito importante para o nosso município. São R$ 3.810.000 de uma creche que eu acredito que façam 13, 14 anos que não é construída uma creche em nosso município. Acredito que a defasagem de crianças é muito alta. Então, essa creche aqui vai vir as necessidades das mães, dos pais e de toda a população tabatinguense. E eu acredito que é uma obra que vai ficar marcada
da administração Walter Josiel. Parabéns ao Walter e ao Josiel. A unidade irá atender em período integral crianças de 0 a 6 anos. É fantástico, isso é maravilhoso. Parabéns a todos os envolvidos. Era só, senhora presidente. As ordens. Pode ir, depois eu vou. Pode ir, Gê. Boa noite, senhor presidente, novamente. Obrigado pela concessão da palavra. Desde já agradeço, né, a Deus, também ao prefeito Walter, essa Casa de Leis que hoje, né, está votando realmente um projeto de muita importância, né, para todas as mães que realmente, né, procuraram a unidade realmente ali das creches e de repente não tinha espaço. Olha para vocês verem a importância, né, de uma administração nossa, em conjunto com a Câmara Municipal, realmente com o governo, né, o governo também, para que realmente esse recurso viesse para atender realmente essa demanda aí, que foi, né, muito questionada, né, por essas mães, e hoje nós estamos aqui realmente para votar esse projeto. Desde já parabenizo o prefeito Walter, também a engenharia, viu, da Prefeitura Municipal, a todos, né, que fizeram parte realmente desse projeto, que os valores, né, a gente sabe que é muito valores, mas para uma mãe que trabalha, né, para um pai que às vezes deixa, né, às vezes a esposa leva o filho, assim, inverso, né, a mãe também, eu acho que chegou numa boa hora. Como a creche, né, que nós temos aqui em Tabatinga, ela já ficou pequena, porque os números, né, realmente de pessoas da nossa cidade estão aumentando. Então, chegou na hora boa, eu parabenizo todos nós aqui e também o Poder Executivo e todos os envolvidos. Meu muito obrigado pela concessão da palavra. As ordens. Ismael? Eu também quero aqui parabenizar ao prefeito Walter e ao vice Josiel pela grande conquista. Hoje eu voto com alegria esse projeto de lei que abre o crédito adicional de R$ 3.810.391 para a construção da creche. E os demais, né, da mesma lei. Então, é uma obra que vai ser grande, vai marcar, como o Júnior já disse, né, a administração dele. E também é essencial para o desenvolvimento infantil, né, das crianças do nosso município. Serão 94 vagas para as crianças, mas eu digo que vai favorecer não só as crianças, serão 94 famílias, né, porque os pais e as mães poderão deixar seus filhos, né, para trabalhar com, né, eles trabalhar com uma segurança, contar, né, com a creche. É só para o momento. Muito obrigado, senhor presidente. As ordens. Eu também estou muito, mas muito feliz mesmo, né, com essa abertura de crédito adicional para a construção, né, da creche, né, de educação infantil, que a intenção é realmente ampliar aí, né, as vagas em creche e instituição da educação infantil. Para os nossos munícipes, isso realmente é maravilhoso. Eu lembro que na época da nossa campanha, né, a maior demanda que a gente tinha era essa, dos pais. Vagas, falta de vagas, né, na creche. E graças a Deus, hoje a gente está votando esse projeto aqui de extrema importância, né? E também é interessante que vai abranger as crianças de 0 a 6 anos, né, em período integral, né? 94 vagas, imagina só. E também é importante salientar aqui, tirar a dúvida das mães, da população que nos procuram, que eu sei que é muito difícil para o município, né, para suprir essas necessidades. E agora, a nova lei é que as creches têm que acolher as crianças, mesmo que os pais não trabalhem. Não sei se vocês sabem, mas essa é a lei. Não sabia. Então, é muito importante, né, passar aqui para a população de Curupá e Tabatinga
que as mães, muitas das mães falam, ah, mas não tem vaga para o meu filho na creche. Mas é de direito. Mesmo as mães que não trabalham, a criança tem o direito de estar na creche. E para isso a gente precisa, né, que abra essas condições aqui, da gente estar construindo aí, na verdade agora a gente vai estar tendo a possibilidade de estar construindo 2 creches para Tabatinga, né? Que é igual o vereador falou aí, né? Quantos e quantos anos que a gente não tem, né? E eu estou muito, muito feliz mesmo e agradeço aí a todos, né? A todos nós aí que também estamos lutando por isso. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 004/2026. Reunião da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 004/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, com o apoio técnico-jurídico da Procuradoria Legislativa, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 004/2026, que dispõe sobre a instalação de faixa elevada em frente a escolas e creches municipais, estaduais ou particulares, bem como unidades básicas de saúde e hospitais na cidade de Tabatinga, São Paulo, conforme fundamentado em parecer. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 29 de junho de 2026. Presidente, Gelson Cerqueira Leide. Relator, Geraldo Antônio Coelho Filho. Membro, Gustavo Rosalino Ferraz. Coloco o projeto de lei número 004/2026 em discussão. A palavra está com o vereador Gustavo. Boa noite novamente, senhora presidente. Boa noite. Projeto de lei de minha autoria, né, das lombofaixas, é um projeto de extrema relevância para a segurança da nossa população. O projeto propõe a instalação obrigatória de faixas elevadas, as conhecidas lombofaixas, em frente às escolas, creches, unidades básicas de saúde e hospitais do nosso município. Trata-se de uma iniciativa simples, porém de grande impacto social. Todos nós sabemos que esses locais concentram diariamente um intenso fluxo de crianças, pais, idosos, pacientes e profissionais. São espaços onde a circulação de pedestres exige atenção redobrada e onde qualquer descuido no trânsito pode resultar em consequências irreparáveis. A proposta busca transformar a prevenção em prioridade. E uma coisa que eu queria frisar é, a gente está falando de vidas, porque tem pessoas no trânsito de nosso município, e não só aqui, mas em todo lugar, inclusive cidades bem maiores, que é pior ainda, que não tem um pingo de noção, né? Então, uma senhora atravessando numa faixa de pedestre, dá a ela uma segurança, e uma família, uma criança. Então, estamos falando de vida. Então, tem um impacto, sim, claro, isso até eu coloquei no projeto para ser pro ano que vem, porque tem um impacto financeiro, tem um custo para isso, mas eu acho que vida não tem preço. A faixa elevada não é apenas um dispositivo de redução de velocidade. Ela proporciona uma travessia mais segura, melhora a acessibilidade e induz os motoristas a adotarem a condução responsável. Além disso, o projeto respeita integralmente as normas técnicas estabelecidas pelo CONTRA, garantindo que sua implantação ocorra de forma adequada. Então, fica esse pedido dos nobres vereadores, né?
se possível, aprovar o projeto, que eu acho de suma importância para o nosso município. Obrigado pela concessão da palavra. Às ordens. A palavra está com o vereador Paulo. Boa noite novamente, nobre presidente. Sobre o projeto do Gustavo, é de grande importância para o nosso município. A gente sabe que uma faixa lombada, ela não é proibida e é bem mais ágil, né, mais técnico para a nossa população e para os nossos veículos. Então, teve um tempo atrás, vocês lembram que eu fiz uma indicação, até conversei lá com o seu Sérgio Películo, para que fosse feita uma faixa lombada ali na Vida Azul, que a Denise me pedia tanto, todo o pessoal lá que trabalham lá pedia para a gente, porque vem ônibus de lá para cá, eles não conseguem trabalhar, né? O seu Sérgio Películo falou para mim que, Paulinho, mas ali eles não vão mudar dali? Não, não vão mudar dali. Foi marcado a faixa lombada no chão, mas não foi concluída. Então, peço aí ao Executivo, ao seu Sérgio, através desse projeto do Gustavo, que é de grande validade aí, para que faça lá em frente à Vida Azul também, essa faixa lombada que é tão necessário lá para as nossas crianças do autismo de Tabatinga. Tá bom? Desde já, muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Às ordens. Eu também gostaria de parabenizar você, Gustavo. Um projeto muito bem elaborado, né? De grande valia e de extrema importância. Muito bem pensado mesmo, a instalação dessas lombofaixas aí. Vai ser de grande valia para o nosso município. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. A ata fica posterior. Nada havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Boa noite.